A turma que está chegando agora na live, dizer que estamos aqui aguardando a entrada do nosso presidente Lúcio Flávio, que vai começar esse projeto com a gente. Assim que ele entrar, eu vou explicar um pouco mais sobre o projeto, sobre como que vai funcionar isso, como que a gente pode atender aí a advocacia nesse... todo mundo aí junto com a gente. Falou para os conselheiros, para os coordenadores da ESA, diretores da ESA e a advocacia em geral que está junto. Bom dia, presidente Lúcio Flávio. Bom dia. Agora eu virei meu celular. Será que eu preciso colocar ele em pé de volta? Você precisa trocar seu celular, colocar ele em pé, senão você vai cair, vai ficar todo mundo achando que você vai bater a cabeça no chão aí. E agora? Muito bom, muito bom. Ficou bom? Agora está perfeito. Bom dia, Rafael. Tudo bem. A todos. Bom dia, presidente. Seja muito bem-vindo. Enquanto você entrava, eu estava cumprimentando aí toda a advocacia, todo mundo que está chegando. Muito legal aí ver o interesse, a disponibilidade, o carinho de todo mundo com a ESA. Eu, antes de tudo, quero agradecer, presidente, por você ter atendido aí esse convite de participar do primeiro ESA Live. E aí, depois que você cumprimentar a todos, eu vou explicar para todo mundo como é que vai funcionar esse projeto da ESA, que é um projeto que já existia, para falar a verdade. A gente ia fazer ele após a reforma, com o nosso estúdio próprio, etc. Mas me parece que esses tempos exigiram que a gente antecipasse a ideia. Presidente Lúcio Flávio, uma honra para a ESA Goiás lhe receber. Seja muito bem-vindo. Bom, obrigado, Rafael. Prazer falar contigo. Um abraço a todos os nossos colegas advogados que estão hoje aí nos prestigiando com a sua audiência, e uma experiência muito bacana da Escola Superior de Advocacia. E para mim é um prazer participar desse primeiro ESA Live, e estou aqui à disposição para a gente trocar ideia dentro daquilo que você determinar aí, meu diretor. Tá bem, e eu vou fazer um spoiler aqui, porque eu não aguento, né, presidente Lúcio Flávio, sem fazer spoiler. A gente vai confirmar mais tarde, mas até o momento está confirmado para essa live de amanhã, para falar sobre a MP 927, aí, que é a MP trabalhista, o nosso presidente Felipe Santa Cruz, Poxa, que aceitou o convite da ESA. Né, Rafael? Ele é advogado trabalhista, historicamente. Eu falei para ele que a ideia era fazer uma live para ouvi-lo como técnico da área, né? E que ele e também o posicionamento dele, da ordem, tudo. Houve uma nota bastante contundente e ele até o momento topou. Ele me disse, amanhã a gente confirma direitinho, porque tem uma série de agendas, apesar de estar em home, a vida de vocês aí, que são nossos grandes líderes e gestores da ordem, está sendo bem complexa. Mas, enfim. Pessoal, ESA Live. O que é a ideia da ESA Live? O projeto, originalmente, é trazer professores, né, para trazer a vocês, a advocacia, a todos nós, temas e conteúdo jurídico, sempre com bastante reforço prático e da atuação da advocacia. Conteúdo jurídico e conteúdo não jurídico, que é o que a gente chama de formação lateral para a advocacia. E, para isso, a gente pretende convidar diversos professores da ESA Goiás e professores convidados também de outras escolas, de outras instituições nacional, professores que vão trazer sempre o melhor conteúdo possível para Goiás. Essa semana, como não tem como, a gente vai falar muito aí relacionado ao Covid-19 e essas paralisações, mas a gente espera que a partir da próxima semana a gente traga conteúdos jurídicos independente de quarentena, independente de Covid, para a gente poder se reciclar e estar estudando. Sempre, claro, por ser uma live de forma gratuita, de forma disponível para toda a advocacia, e depois de passar da live, presidente, esse vídeo ele fica gravado por 24 horas à disposição da advocacia do Estado de Goiás, que pode assistir no momento que achar melhor, que pode entrar aqui no Instagram da ESA Goiás, convidar os amigos, falar do conteúdo que a gente vai trazer. E hoje, pessoal, o que a gente vai falar aqui nesse primeiro ESA Live com o nosso presidente da OAB Goiás, Lúcio Flávio, que está aqui, não apenas como presidente,
mas também como advogado, advogado atuante e também como professor de direito, especialmente direito processual civil, que nunca vai deixar de ser, apesar de estar arrastado para longe por algum momento, para falar hoje com a advocacia sobre o que fazer nas medidas de urgência e nas necessidades emergenciais que surgirem durante quarentena, paralisação de prazos, para que os escritórios não parem, para que a advocacia não pare. Então, nós temos o privilégio hoje de ter um professor de processo civil aliado a um presidente institucional e alguém que está, apesar da quarentena, diuturnamente trabalhando para tentar fazer com que a advocacia não pare. E aí eu quero fazer um convite, um pedido a todos que estão assistindo. Aí na tela de vocês, embaixo, tem um triângulo virado assim para o lado de cá. Se vocês clicarem nesse triângulo, vocês conseguem enviar essa live para todo mundo que vocês acham que deveria estar assistindo. Então, quero convidar vocês a enviar essa live para os seus amigos advogados, para os grupos, para todo mundo que pode ouvir um pouquinho aqui o nosso presidente Lúcio Flávio no nosso primeiro AESA Live. Podemos ir, presidente? Vamos lá, vamos lá. Eu queria, antes, então, Rafael, da gente falar da parte técnica, talvez, assim, do processo, aproveitar essa oportunidade para passar, assim, ao vivo, coisa que a gente não está tendo a possibilidade de fazer, para a advocacia, um pouquinho do trabalho da OAB em meio a essa problemática do coronavírus. Na segunda-feira, sem ser ontem, anterior, nós tivemos aquela primeira reunião no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para tratar das medidas que o tribunal adotaria com relação ao surto do coronavírus. Naquele momento eu vim com um vídeo explicando as medidas e já preveni a advocacia que as medidas eram bastante severas. E essa questão do coronavírus, ela está sendo, como todos nós estamos percebendo, reavaliada e reanalisada quase que de hora a hora, não é nem dia a dia. Então, naquela segunda-feira, a OAB, representada por mim naquela reunião, ela solicitou que fosse constituído um comitê de gestão de crise, o que foi adotado e acolhido pelo tribunal, e esse comitê tem trabalhado dioturnamente, desde a segunda-feira anterior à de ontem, até o dia de hoje. Então, praticamente todos os dias nós trocamos ideias sobre como estão evoluindo as práticas, etc. E nós tivemos aí, acho que 2 vitórias, se nós podemos chamar assim, no que toca ao exercício da advocacia em função desse monitoramento. Quando o CNJ, no dia 19 de março, lançou aquela resolução suspendendo todos os prazos, inclusive de processos eletrônicos, ficou uma dúvida muito grande na advocacia de Goiás se o dia 19 estaria ou não inserido na suspensão do prazo. Nós captamos isso junto à advocacia, essa insegurança jurídica, levamos para o Comitê de Gestão de Crise e ontem o tribunal baixou um decretão, que é como nós estamos chamando esse decreto, que acaba por absorver tudo que o CNJ já tinha dito e deixou muito claro nesse decreto, Rafael, que os prazos estão suspensos de 19/3 até dia 30/4, incluindo o dia 19 de março. Isso pode parecer uma coisa pequena, mas dá segurança para a advocacia trabalhar, contar os seus prazos e, mais do que isso, evita recursos e problemas futuros quando nós superarmos essa crise. Então, essa é uma coisa que eu queria destacar, que tem sido muito importante, a questão do Comitê de Gestão de Crise, e parabenizar também aqui de público o Tribunal de Justiça, na pessoa do desembargador Carlos Alberto França, que tem acolhido as sugestões da OAB durante esse processo de pandemia. Um outro ponto, e é o segundo que eu quero destacar desse trabalho que a gente tem feito, ontem pela manhã eu tenho monitorado os grupos de WhatsApp, tenho recebido demandas por Instagram, por WhatsApp pessoal, de vários advogados que estão enfrentando problemas. E uma questão que ficou muito latente ontem, Rafael, foi o problema junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal para levantamento de alvarás. Lembrando que nós já tínhamos conseguido, junto ao Tribunal de Justiça, que no decreto fosse reconhecido que os alvarás devem ser tratados com prioridade pela magistratura. E eu quero aqui também, mais uma vez, reconhecer o tribunal e reconhecer a magistratura goiana, que tem sido célere
nas assinaturas e despacho dos alvarás de honorários. Mas o que aconteceu ontem, durante o dia? Caixa Econômica e Banco do Brasil com diversos problemas impedindo que os advogados pudessem acessar as agências para fazer o levantamento dos seus alvarás. Nós já levamos isso, então, ao Comitê Gestor da Crise, nós já levamos ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica, e eu quero aproveitar para divulgar aqui que nós criamos no âmbito da OAB Goiás, Rafael, um WhatsApp para cuidar caso a caso de quem estiver com problema de levantamento de alvará. Quem vai cuidar disso, quem está responsável por isso na OAB é a Lorena Mendes, e eu quero deixar aqui o WhatsApp para resolução de problemas de alvará. É o 99626-9296. Vou falar de novo. Presidente, Oi? eu vou até dizer agora para todo mundo que, terminando a ESA, ou terminando esse ESA Live de agora, eu vou pedir para a ESA fazer um post, um story, com essa informação e esse telefone. Legal. Já fica anotado aí a diretoria, o Matheus, que estão assistindo, para providenciar essa informação para toda a advocacia e para ficar fixado, porque se eventualmente alguém não conseguir anotar agora, vai estar fixado logo após o ESA Live. E aí depois, logo após você passar esse contato, eu quero fazer um comentário aí com vocês sobre essas suspensões e os alvarás. Então, repete, por favor, a informação, presidente, Então, vamos lá. Relacionada a esse plantão do AB e o telefone da Lorena. É um WhatsApp para tratar de problemas, para todos aqueles que tiverem problemas com levantamento de alvará. Lorena Mendes, nossa responsável na OAB, 99626-9296. E eu estou lendo aqui alguns comentários, você deve ter lido aí também, Rafael. Colegas dizendo que tiveram problemas, e um aqui que passou rápido, mas eu consegui ver, dizendo que já ligou lá na OAB, já foi atendido pela Lorena. E qual é a função da Lorena, para a gente encerrar essa primeira parte? Ela recebe o problema do colega individualmente e tem um grupo junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal que vão resolver caso a caso, pontualmente, os problemas. Maravilha. Eu quero lembrar aí para a advocacia, o presidente ressaltou bem aí o TJ Goiás e as medidas que vêm sendo tomadas de forma bastante parceira, um relacionamento muito bacana que o Tribunal de Justiça tem feito aí com a AB, e ressaltar também a suspensão de prazos de todas as justiças e a parceria de todas as justiças também. O TRT 18, por meio do presidente Paulo Pimenta também, tentou resolver diversos problemas pontuais que surgiram aí na advocacia trabalhista, e lá também atendendo e sendo muito solícito com a OAB, presidente. Parabéns por esse trabalho de lá também. Só que eu quero fazer um alerta. Eu não sei como é que vai funcionar no TJ, presidente, mas no TRT 18 eu gostaria de fazer um alerta. Qual é o alerta? Os tribunais não vão suspender as sessões virtuais. O Tribunal do Trabalho da 18ª Região. Como é que funciona lá na Justiça do Trabalho, presidente? A segunda turma já antecipou essa informação. Os processos em segundo grau, para que a gente ganhe tempo e prazo aí, as sessões elas são virtuais. Nós não temos aquela sessão física. Então, ela vai ser publicada e vai ser realizada. Se algum advogado solicitar inscrição para sustentação oral ou preferência, o processo dele automaticamente é retirado da sessão virtual e vai ficar suspenso até o final da quarentena. Não vai acontecer a sessão. E mesmo com o julgamento em sessão virtual, os acórdãos que vierem a ser publicados nesse período só vão ter prazo recursal correndo depois da suspensão de prazos do CNJ. É importante fazer esse aviso, porque a gente não pode achar que a suspensão de prazos significa interrupção de trabalho dos tribunais. Eu mesmo já comecei a receber publicações, e lá na publicação já avisando que o prazo vai começar a correr só depois da suspensão. É isso. Da mesma forma vai acontecer no âmbito civil, Rafael, e você tem toda a razão. Uma coisa é suspensão dos prazos processuais, a outra coisa é a suspensão do processo. Não está ocorrendo a suspensão do processo. Atos processuais podem ser praticados normalmente,
mas os prazos para recurso, para questionamento, para peticionamento, isso daí só a partir do momento que se encerrar o prazo de suspensão dos prazos, por assim dizer. Então, também na Justiça Civil, no âmbito do segundo grau, nós teremos julgamentos virtuais e funcionará mais ou menos da mesma forma. Então, o alerta é bacana que você fez e eu reitero. Suspensão de processo é diferente de suspensão de prazo. Os processos não estão suspensos, o que estão suspensos são apenas os prazos processuais. Presidente, quanto aos alvarás, principalmente o do Banco do Brasil, eu quero deixar uma dica aqui que acho que a maioria não sabe, não sei nem se você sabe, presidente, eu descobri isso por um acaso lá na minha agência do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem um aplicativo, tá certo? Um aplicativo de smartphone para quem é correntista do Banco do Brasil utilizar. E nesse aplicativo a gente consegue fazer levantamento de alvará sem ir na agência, tá? Pelo aplicativo do Banco do Brasil, você consegue inserir seu alvará e as informações do alvará judicial, e aí ele é dado a entrada, e naquele prazo de 48 horas do Banco do Brasil, ele dá uma resposta via aplicativo também. Então, fico alerta para toda a advocacia. Faça o download do aplicativo do Banco do Brasil, que ele evita até que você precise ir. Isso já existia antes da pandemia, foi lançado agora, nesse mês de março. Está começando, muita gente não sabe ainda, eu acho que vale a pena ficar essa dica para todo mundo. Legal, eu estou lendo algumas coisas aqui, Rafael. Tem o pessoal elogiando, obrigado aí, mérito da Escola Superior de Advocacia, isso. Tem uma pergunta aqui que fala assim, olha, eu paguei minha anuidade à vista, mas quem parcelou vai ter alguma coisa distinta? É importante também aqui aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte, a OAB Goiás, por intermédio da sua diretoria, mas obviamente com o apoio de toda a gestão, de todo o Conselho Seccional, baixou alguns atos muito importantes. Primeiro, os prazos no âmbito da OAB, de processos ético-disciplinares, processos administrativos, estão suspensos também, por uma questão de coerência, obviamente. Em segundo lugar, nós alteramos o prazo de vencimento das parcelas das anuidades. Aquelas que venceriam agora em até 30 de março ficam prorrogados os vencimentos para até 30 de abril, sem pagamento de juros, sem correção monetária, sem multa. Até 30 de abril, nós já teremos uma noção um pouco melhor do que vai estar acontecendo em termos dessa pandemia. E aí nós podemos ou não prorrogar outra vez. Então, só para todo mundo ficar tranquilo aí, nós temos 30 dias de prorrogação para pagamento dos parcelamentos das anuidades, Rafael. Maravilha. Tem uma pergunta interessante aí, ó, do Vilela Advogados, falando: TRT não está homologando acordo, dizendo haver necessidade de ratificação por parte do reclamante. Vilela Advogados, eu queria te pedir para você me passar isso depois. Faz questão de olhar se é uma decisão pontual ou se isso é um procedimento TRT. Porque o que acontece? A homologação de acordo, seja ela aquela homologação extrajudicial ou homologação de acordo nos próprios autos, ele é feito por análise do juiz para essa homologação. A legislação prevê que o juiz pode, caso ele entenda ser necessário, agendar uma audiência para confirmação do acordo e ratificação dos termos do acordo. Se o juiz entender a necessidade de audiência ante a impossibilidade de audiência, me parece uma medida sensata, de fato. Agora, o juiz também pode, se ele entender ali que os requisitos, a análise, o acordo está com todos os requisitos preenchidos, ele pode homologar por despacho e, como a gente disse, os prazos estão suspensos, e não os processos estão suspensos. Então, eu me coloco à disposição para ver o caso da colega aí, ou do colega, não dá para ver, é Vilela Advogados, é um sobrenome, e olhar isso aí pontualmente com você para ver se é uma questão pontual, uma questão lá de procedimento efetivamente do TRT. Acredito que seja questão pontual processual. Tá certo? Presidente, tem uma pergunta aí, se a prorrogação da parcela da anuidade será automática ou se tem que solicitar. Isso, tem que solicitar, tá, pessoal? Porque nem todo mundo vai ter a necessidade de utilizar esse benefício da prorrogação, e é importante notar que nós estamos sendo demandados e precisamos das anuidades para honrar
a folha de pagamento, para honrar as obrigações da UAB. Então, nós estamos, obviamente, preocupados com a situação da advocacia e vamos atender aqueles que necessitem. Portanto, é preciso requerimento, uma coisa muito simples, no site. Bacana. Presidente, vamos andar agora. Tem um outro tema. A imagem do presidente congelou, não sei se é só para mim ou às vezes se a minha imagem congelou. Voltamos. Presidente, vamos andar agora com outro tema que eu acho que é bastante relevante. Você já anunciou, acho que vale a pena falar aqui. A advocacia criminal e o contato da advocacia criminal com os seus respectivos clientes. E aí eu gostaria que o senhor falasse não apenas daqueles clientes que têm a urgência imediata, acabou de acontecer alguma coisa nas delegacias, uma prisão, ou também aqueles que já estão em acompanhamento e andamento dos processos. Como fica o relacionamento da advocacia criminal com seus clientes? Oi, eu não estou te ouvindo, presidente. Não estou te ouvindo. Gente, eu não sei o que aconteceu. Bem, o presidente Lúcio Flávio saiu aí. Ele deve ter se desconectado para conectar novamente. Isso, está voltando aqui, vou adicioná-lo. Vocês estão me ouvindo? Presidente, está me ouvindo agora? Agora voltei a te ouvir. Vamos lá. Para não deixar de perder a piada infame, você caiu aí, machucou, presidente? Não, estou zerado. Então vamos lá. Eu estava falando aqui, presidente, eu não sei se você ouviu a pergunta, eu vou repetir para os nossos colegas. Advocacia criminal, presidente. A advocacia que ela tem uma sensibilidade, uma urgência a todo momento, e não só naquilo que acontece de imediato nas delegacias, quanto nos presídios e aqueles processos em andamento. Como é que fica o trabalho da advocacia criminal, que é uma advocacia que não para, que não pode parar, presidente, nesse momento? A advocacia criminal realmente é um ponto muito sensível, Rafael. E nós precisamos, acho que, dividir em dois pontos. Um primeiro ponto é até um apelo que eu faço para que a advocacia criminal ela entenda que nós estamos vivendo um momento absolutamente excepcional. Então, nós estamos numa situação em que o mundo inteiro está passando por restrições, inclusive de direitos fundamentais. Restrição até do direito de ir e vir, né? De modo que é natural que nós experimentemos restrições no nosso próprio direito de advogar, por assim dizer. Então, qualquer advogado, mas principalmente o advogado criminalista, não pode achar que está vivendo um momento normal, porque não está. E tem que ter a compreensão para entender que esse será um momento de restrições. Então, por exemplo, fica assim restrito acesso a presídios, a entrevistas pessoais com pessoas encarceradas, pessoas que estejam em situação de privação de liberdade em delegacias. Isso, de certa forma, vai ficar mais difícil de acontecer esse contato, até porque nós precisamos ter a responsabilidade de evitar que o vírus entre no sistema prisional ou eventualmente venha de lá para cá. Então, a primeira parte do meu comentário é: tenhamos compreensão, tenhamos razoabilidade, tenhamos humanidade para entender que o momento é um momento de afastamento, é um momento de preservação da saúde de todos. Então, eu reitero aqui um comunicado que já fizemos na semana passada, pedindo encarecidamente que a advocacia criminal tenha essa sensibilidade. Evite ir ao sistema prisional, evite contato direto com encarcerados, porque isso pode ser uma fonte gravíssima de propagação do vírus. Bom, dito isso, nós passaremos agora à questão da advocacia criminal no dia a dia. Os processos criminais também estão submetidos a sistema de suspensão de prazos, como aconteceu com os processos cíveis em geral. Entretanto, como você bem colocou, existem medidas absolutamente urgentes, habeas corpus, medidas protetivas decorrentes da Lei Maria da Penha,
medidas de proteção com relação à criança e adolescente. Isso tudo prossegue dentro da demonstração de urgência e segundo a análise de cada juiz criminal e também de acordo com a análise de urgência de cada habeas corpus que eventualmente venha a ser protocolado perante as câmaras criminais. Então, a resolução do Tribunal e do CNJ nesse ponto, ela é um pouco mais maleável com relação aos juízos criminais, exatamente porque nós temos situações de absoluta urgência que precisam ser resolvidas, processos que precisam ser despachados. O novo decreto, Rafael, do TJ de ontem, deixa muito claro e traz uma casuística bastante rica em termos de matéria criminal, e eu remeteria os colegas à leitura atenta do decreto da presidência de ontem, não ter a exata dimensão do âmbito da sua atuação. Mas eu, ao encerrar, repito, que os colegas tenham muita cautela e nós não estamos vivendo um momento de normalidade. Perfeito, presidente. E só ressaltando essa publicação que o presidente se referiu, ele pode ser encontrado no site da UAB, está lá à disposição de todos, uabgo.org.br, tjgo.org.br. Presidente, e as tutelas de urgência nas demais áreas? Separada a advocacia criminal, que tem um tratamento especial nesse momento pela sensibilidade da matéria, mas não é só na advocacia criminal que nós temos urgências, não é só na advocacia criminal que nós temos tutelas de urgências, inclusive, né, que é um assunto até técnico e processual também, além da questão do plantão. Como que fica isso nesse período? As medidas de urgência no processo civil, sejam elas de que natureza for, mas cuja demonstração da situação de perigo, do perículo in mora, esteja patente, elas serão despachadas, efetivadas e cumpridas normalmente. Os juízes, como eu disse, estão preparados para trabalhar numa espécie de regime de plantão. E, portanto, o plantão é justamente aquele regime em que as medidas de urgência devem ser analisadas e despachadas. Acontecendo de forma quase que... Presidente, me perdoa te interromper. Acho que deu uma travada aí, muito do que foi dito a gente não ouviu, tá certo? Me parece até que seu áudio sumiu novamente. Isso é um problema que não precisa sair nesse momento, me parece. Isso é um problema que a gente está enfrentando em diversas lives. A internet brasileira, acesso pela quantidade de pessoas. O presidente ele saiu e vai voltar também. Travou geral. Eu sei que acho que ninguém ouviu aí o que o presidente estava falando sobre as tutelas de urgência cíveis, né? Olha só, o nosso presidente já está voltando aí nesse momento para falar sobre as tutelas de urgências da advocacia de família, advocacia trabalhista, advocacia civil em geral. Tô de volta. Então, todas essas... Bem-vindo, presidente. Eu acho que não estou... Acho que eu vou pedir para começar de novo a questão, tá, das tutelas de urgência. O que está acontecendo é que a gente está tendo uma sobrecarga de internet, né? É o que está acontecendo aí no Brasil. Estamos muitos aí na internet, tá certo? Então, presidente, sobre as tutelas de urgência de natureza... Opa! Caiu meu celular. Aí, presidente. Tá bom. Legal. Pronto. Então, sobre as tutelas de urgência da área de família, trabalhista, das áreas cíveis em geral, que é uma coisa só, na verdade, do ponto de vista processual civil, aplica-se aí a todas as demais matérias que não são as criminais. Explica para a gente aí na questão processual, de forma muito resumida, claro, e a questão aí dos plantões, como é que vai funcionar isso, presidente? Se a gente tiver uma urgência, um cliente nos procurou, preciso de forma urgente ou emergencial atender o meu cliente aí com o exercício da advocacia não criminal. O que fazer?
Rafael, liminares, em geral, continuam sendo submetidas à apreciação judicial, despacho e efetivação das medidas. Então, um exemplo clássico, um exemplo que, inclusive, está dentro do momento que a gente vive. Uma determinada tutela de urgência para preservação de direito à saúde, por exemplo. Obviamente, essa é uma questão de urgência, de demonstração clara de perigo in mora, que se faz por intermédio da propositura de uma tutela antecipada, antecedente, que está prevista no novo Código de Processo Civil, que nem é tão novo assim. Essa medida será normalmente enviada à conclusão para o magistrado vai fazer a análise e demonstrada, então, a situação de perigo in mora, por exemplo, no caso de direito à saúde, perecimento de algum direito, questões patrimoniais que importem em dano irreparável, tudo isso continua sendo objeto de apreciação. Eu quero destacar também que nesse comitê de crise ficou estabelecido que nós criaríamos um e-mail para o primeiro e para o segundo grau de jurisdição, justamente para essas medidas de urgência. Então, você protocola no Projude, no sistema digital do tribunal, encaminha um e-mail, que esses e-mails estão descritos lá no site do TJ, Rafael, pedindo urgência e, inclusive, fazendo a sua argumentação de maneira resumida. Esse e-mail vai direto para as mãos do juiz que vai estar encarregado de decidir aquela matéria. Se por acaso esse e-mail não estiver funcionando a contento, eu peço que encaminhe para ou o meu WhatsApp, ou para o WhatsApp da própria Lorena, que eu já coloquei hoje aí, ou para os telefones da OAB, que eu vou levar ao comitê de crise para poder dizer que precisamos melhorar essa situação. Bacana. Inclusive o Vinícius aí, nosso secretário-geral adjunto da Comissão da Advocacia Jovem, está falando aí, fale com o juiz da capital, @tjgo.jus.br. Os demais e-mails estão lá no site do TJ. Muito bacana. E tem uma pergunta interessante aí do nosso presidente Luciano Braz Queiroz, lá de Lusiânia, a quem eu deixo um grande abraço, dizendo: qual será a contribuição desta pandemia para melhorar a relação do Tribunal de Justiça com os advogados? Será que algumas ferramentas implementadas serão mantidas? Um abraço. E eu gostaria de fazer um comentário sobre isso, presidente. Eu acredito muito que a gente está vivendo um momento de mudança de paradigmas, inclusive. Não quero falar só sobre a advocacia, o relacionamento com o tribunal, mas eu acho que para a nossa vida em geral. Nós estamos passando a ter um novo olhar sobre evitar trânsito, sobre ganhar tempo. O Lúcio caiu de novo, deve voltar. Então, continuando aqui o que estava falando com o presidente Luciano, e para todos os demais, nós estamos vivendo esse momento de mudança de paradigmas. O teletrabalho pode começar a vir a ser algo mais efetivo, mais real, mais constante na vida de todas as advogadas e os advogados. E eu estava dizendo, presidente, que a gente está vivendo uma mudança de paradigma e essa mudança de paradigma via acontecendo de forma lenta e agora eu acho que ela vai acelerar muito. A mudança de paradigma de trabalhar de casa, muitas pessoas tinham preconceito, ainda tem essa história, a sensação de que está em casa não significa que está trabalhando, e aí a gente dá valor por esse trabalho de, entre um tempo de petição, de reflexão, de atendimento de cliente e outro, a gente pode abraçar os filhos, a esposa, pode estar com a família, o tempo que a gente perde no trânsito, as ferramentas que muita gente não estava acostumada e passa a entender, até uma piada de internet, as reuniões que a gente descobre que poderiam ter sido um e-mail, né? Ou que poderiam ter sido um call, uma ligação para todo mundo conversar, reuniões online, toda vez que alguém não pode ir para uma reunião, a gente não fazia a reunião, e hoje a gente está vendo que com os aplicativos e os programas de reunião à distância a gente está fazendo muita coisa. Então, eu tenho certeza que essa crise que a gente está vivendo vai deixar alguns legados positivos, legados negativos, lições e problemas, mas eu tenho certeza que a advocacia está aprendendo muito com isso tudo, né, presidente? Sem dúvida. E Rafael, é um momento de revisão de muitas coisas. Eu tenho certeza que essa quarentena tem permitido a muitas pessoas que façam reflexões, inclusive sobre sua
sua própria vida, sua própria rotina, mas nós estamos aqui de prontidão, em termos de OAB, para atender a advocacia. Então, assim, eu andei lendo alguns comentários aqui. Uma colega disse assim: presidente, não estão atendendo no e-mail, não estão atendendo no telefone. Eu gostaria de saber exatamente essa situação para eu levar para o comitê de crise. Então, eu quero deixar aqui, Rafael, meu WhatsApp pessoal, tá? Para as pessoas que estão nos assistindo poderem fazer contato diretamente com o presidente da ordem, para que eu leve isso ao comitê de gestão de crise, para que a gente possa bem atender ao cidadão. Então, vai lá, pessoal. 999722427. Esse é o meu WhatsApp pessoal e eu estou aqui à disposição para, dentro das nossas forças, resolver os problemas pontuais que têm acontecido no atendimento a essas questões de urgência. Por gentileza, contem comigo. Presidente, sem proselitismo algum, eu quero parabenizar. É importante perceber essa proximidade, essa transparência, essa preocupação com a advocacia, deixar seu celular pessoal, e eu sei que é seu número pessoal mesmo, esse que você acabou de falar, porque eu tenho, e deixar ele numa live que fica aí à disposição de toda a advocacia do Estado de Goiás, para se dispor a colaborar, ajudar com as soluções desses problemas que a advocacia tem enfrentado. Nós já temos o celular da Lorena, institucional, a Luciana Lara já escreveu aí, outras pessoas já escreveram aí, e parabéns de verdade, presidente, por essa transparência e por esse acesso que você está dando para a advocacia. E, inclusive, isso já responde uma pergunta que tem lá atrás, de um perfil chamado Agente de Direito, falando o seguinte, que alguns magistrados não estão liberando valores incontroversos dos autos, né? E aí, para essa, perguntou que ajuda que pode ser dada. E para isso, eu gostaria de remeter aquele comentário até que eu fiz relacionado à homologação de acordos. Existe um grau de deliberalidade processual para essa liberação. Não é simplesmente o magistrado falou, é incontroverso, podia liberar e não vou liberar. Isso é uma coisa. Outra coisa é um indeferimento por um entendimento pessoal, processual ali do magistrado, né, presidente? É isso. A gente não pode esquecer que, a despeito de toda a situação de crise, nós ainda somos advogados. Continuamos requerendo e nossos requerimentos podem ser deferidos ou não. O magistrado continua exercendo a sua jurisdição plenamente, aplicando o direito ao caso concreto. E situações em que haja indeferimentos de requerimentos dessa natureza, sobra-nos a grade recursal e, eventualmente, até uma medida heróica como um mandado de segurança, se for uma situação de ilegalidade patente e de teratologia. Maravilha, presidente. A gente está caminhando para o final da nossa live aqui. Eu quero agradecer muito a sua presença. Eu falei que o tempo ia passar rápido, né? A hora que a gente falou, olha, a live vai durar em torno de 30, 40 minutos, e a hora que fala assim, fala, nossa, mas o que eu vou falar nesse tempo todo, né? E agora já tem 40 minutos praticamente que a gente está aqui conversando, passa muito rápido o tempo, e a interação do pessoal com os questionamentos, com as perguntas. Eu quero mandar um abraço e um agradecimento sincero aí a todos os nossos colegas de gestão. Não dá para cumprimentar cada presidente de subseção, cada coordenador de ESA, a toda a diretoria da ESA que entrou, toda a diretoria da OAB que entrou. Se a gente nominar os cumprimentos, a gente vai ser muito injusto com aqueles que a gente não tiver nominado, mas eu quero de coração agradecer muito e principalmente a toda a advocacia do Estado de Goiás, que está confiando no nosso trabalho, a toda a advocacia do Estado de Goiás que está nos acompanhando. Quero convidá-los a continuar acompanhando o ESA Live todos os dias aqui no perfil da ESA Goiás. Nós indicaremos qual que vai ser a live do dia seguinte, então hoje à tarde a gente já vai publicar a arte do próximo convidado. Serão sempre professores e a ideia é trazer aspectos técnicos aí ligados a temas de interesse da presidente, com a sobrevivência e a qualidade do exercício profissional da advocacia nesse período. Eu estou muito mesmo preocupado e angustiado com o que vai ser da advocacia e o que vai ser de todos nós nesse momento e com os aspectos econômicos que vão surgir
depois da pandemia. O presidente voltou, eu estava encerrando aqui o meu agradecimento antes de te passar, presidente, dizendo que eu particularmente estou muito preocupado com a sobrevivência e saúde mental, inclusive, da advocacia, num tempo tão angustiante, inclusive a sobrevivência da advocacia em tempos de crise econômica que nós fatalmente iremos viver depois de toda essa pandemia. Vai ser um reflexo que vai acontecer, queira ou não queira, no mundo inteiro, não só no Brasil. Acho que mais que nunca a gente tem que dar as mãos e fazer tudo que a gente puder para ajudar a advocacia nesse momento tão difícil, presidente. É isso aí, Rafael. Bom, agradecer o teu convite, reiterar o agradecimento a todos que interagiram conosco aqui, que nos parabenizaram, que nos trouxeram informações importantes. Dizer que a ESA presta um grande serviço com essa série de lives. Para mim foi um grande prazer participar. Quero dizer, Rafael, que para a gente encerrar aqui, eu quero deixar uma mensagem de otimismo, sabe? Para os nossos colegas. Eu tenho repetido nas minhas falas, nas reuniões que tenho feito no tribunal, inclusive nesse comitê de crise, tenho repetido uma frase que eu acho que representa muito bem o que deve ser o nosso espírito hoje. Com cautela, mas com coragem. A internet do presidente Lúcio Flávio não está nos ajudando, ele voltou. Eu gostaria de pedir para você repetir a sua frase, presidente. Mas precisamos de ter coragem para... Presidente, eu gostaria de pedir para você repetir a sua frase. Eu, infelizmente, não ouvi. Parece que a gente perdeu o seu áudio de novo. Enfim, o presidente Lúcio vai voltar para falar a frase de otimismo à advocacia do Estado de Goiás e dizer a todos vocês da advocacia, vocês podem contar conosco. Nós verdadeiramente, na ordem, estamos à disposição, não só eu aqui como diretor da ESA, como conselheiro federal, mas a nossa OAB inteira. Então, presidente, retome aí a sua frase, que eu acho que é uma frase que vai trazer um estímulo, vai trazer um conforto, vai trazer um incentivo, acima de tudo, a toda a advocacia. Eu não sei se é a minha internet ou a internet do presidente, mas agora você voltou, presidente. Vamos lá. Eu vou deixar uma frase que é: salve a internet. De toda forma, eu quero dizer, eu vou pedir, Matheus, Luciana, Rafael, todo mundo aí da ESA, do grupo de trabalho da ESA Live, para pegar essa frase do presidente Lúcio Flávio. Vamos fazer um card muito legal com a foto do presidente Lúcio Flávio, da frase dele, para a gente postar, para a gente replicar nas nossas redes pessoais e nas nossas redes institucionais aí, essa mensagem do presidente Lúcio Flávio, que eu acho que agora vai conseguir se despedir de forma efetiva de todo mundo. Presidente, não tem áudio. Presidente, desliga seu Wi-Fi. A dica do Ponciano é útil. Ótimo. Você é até mais resumido. Eu tenho repetido muito a seguinte Desliga frase, seu Wi-Fi, presidente. Vai para o 4G aí um minuto. Teste. Desligou o Wi-Fi, presidente? Desliga o seu Wi-Fi. Vai para o 4G, eu não lhe ouço. A imagem ficou boa agora, presidente. A gente não está tendo o som. Não sei se o pessoal está me ouvindo, se eu que não estou te ouvindo, se está todo mundo te ouvindo. Só do presidente que está falhando, o meu está ouvindo. Quer fazer um teste aí de novo, presidente?
Bem, gente, não sei se o presidente volta, foram muitas tentativas, era um momento de despedir. Eu aqui já deixo para todos vocês o convite para retornar amanhã pela manhã para o ESA Live, com novos temas aí, com temas tentando trazer conhecimento técnico para toda a advocacia E agora? também. Bem-vindo de novo, presidente. Perfeito, está ouvindo. Amigos, então, sendo resumido, para evitar nova pane de internet, a frase é: com cautela, mas com coragem. Vamos enfrentar esse momento nos precavendo, mas com coragem, sabendo que a nossa advocacia é uma profissão maravilhosa, que nós vamos superar esse momento, sem sombra de dúvida. Portanto, sairemos do outro lado, maiores, mais experientes, sairemos melhores também, não só como profissionais, como seres humanos. E para terminar, Rafael, eu quero dizer a cada colega que nos assiste agora e que virá assistir depois: meu celular está disponibilizado, porque quando todos nós da gestão nos dispusemos a concorrer às eleições, e eu especificamente para presidir a OAB, eu fiz um compromisso de servir a nossa classe, servir a cidadania. Então, enquanto presidente for, estarei 24 horas por dia empenhado na resolução dos problemas da advocacia. Nem todos nós conseguimos resolver, porque nem todos estão nas mãos da OAB produzir a solução. Mas vocês podem todos ter certeza de que o presidente, os conselheiros, os diretores, os membros de toda a gestão estão muito empenhados em diminuir os impactos dessa crise sobre a advocacia de Goiás. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos. Fiquemos com Deus, que as famílias de vocês sejam protegidas e que nós possamos logo, logo superar esse momento difícil que passamos. Presidente, gratidão e admiração gigantescas. Muito obrigado aí pelo ESA Live, por estar nos liderando na OAB nesse momento. E da mesma maneira eu posso dizer em nome de todos os membros da gestão que estão acompanhando que todos estamos à disposição da advocacia. E o nosso novo mantra aqui, de agora em diante, para esses tempos difíceis da ordem, é: com cautela, mas com coragem. Muito obrigado, presidente. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, turma. Um abraço. Amanhã é essa live para todo mundo e até mais. Com cautela.